Tá? Essa transparência, ele diz que toda função em Python, ele retorna algum valor. Se você não define um return, ele vai dar como valor de retorno constante num. Num é um constante da linguagem, tá? que existe, que se for interpretado logicamente, ele vai ser interpretado como false. E o interpretador, se você tem uma função, chama a função, mas a função não retorna nada, o interpretador também não vai dizer nada. Tá certo? Tem mais uma questão, aí é uma questão que é sutil. O Python, ele tem um recurso, um tipo de dados que chama uma tupla. Tá? Uma tupla é um par, um triplo, e por aí vai. Tá certo? Aqui nós temos um triplo, e o que a gente está vendo é que a função aqui está retornando o tripla, cujos valores são x, y e z. Tá certo? Então, repare que o x, y e z não tem nada a ver com esse x, y e z. Ou tem, sim. Bom, estou muito infeliz, por vários motivos. O que acontece é o seguinte, que se você usa uma tupla, que Python considera uma tupla como uma unidade só, tá certo? Então, em geral, se você fala que A, B vai fazer a atribuição A, B é igual a 1,2, isso quer dizer que A vai ser 1 e B vai ser 2, tá? Python funciona assim. Uma mudança, mais uma mudança entre Python 2 e Python 3, é que agora uma tupla exige parênteses. Isso não é o caso. Tá? Este exemplo aqui não funciona em Python 3, porque não tem parênteses aqui e não tem parênteses aqui. E deve ter. Tá? Repare que o interpretador sempre imprime esses parênteses. Python 2 e Python 3. Então, às vezes você vai ter funções que, se a função fica grande, você vai criar um arquivo separado, vai colocar lá as funções, e isso, o conjunto de funções se chama módulo, tá certo? E pacotes são coleções de módulos, tá? Bom, então estes aqui são métodos, mecanismos que Python tem para gerenciar grande quantidade de software. O exemplo que ele está dando aqui é um programa, é um programa que tem duas partes que não cabem numa única transparência, tá? Primeiro tenho aqui alguns sufixos que estão sendo definidos e bom, o que é o programa? Vou explicar, porque senão fica difícil. Você vai dar um número inteiro que são um número de bytes, que pode ser um número pequeno, mas também pode ser um número grande. E o programa ele vai te dar quantos gigabytes, terabytes, petabytes, isso vai ser aproximadamente. Tá? Mas aí ele tem essa parte aqui, tá? E também ele tem um truque, porque às vezes a gente usa como definição, por exemplo, de um kilobyte, a gente usa 1024, ou às vezes a gente usa 1000. Tá? Já vi algumas empresas, às vezes, aproveitando dessa ambiguidade também. Tá? A capacidade é de 1 megabyte. Aí, o mega é interpretado como 1 milhão e não como 1024 ao quadrado. Tá? Então, este é o que este programa está fazendo. Aqui é a definição. Começa a definição, o nome, a entrada, e aqui a escolha entre os dois formatos que você vai querer. Aqui é aquele document string,
tá? Então, aqui começa a função e até agora a gente só tem comentário. E aí começa o código mesmo desta função. If size menor que 0, aí ele vai levantar uma exceção. Olha aqui, esta expressão aqui, multiple, é uma atribuição. Multiple é 1024, mas aqui tem um if depois. Ou seja, Python ele permite isso. O C também tem uma construção, para quem saiba, ele tem um ponto de interrogação, e aí eu acho um ponto, 2 pontos. O Python ele tem uma coisa parecida, tá? Porque ele vai ser, isso é 1024, quando este parâmetro é true, senão vai ser 1000, tá certo? Então, repara, então, este if que é diferente dos ifs que a gente conhece normalmente. Bom, aqui nós temos o loop for, tá? O for, ele vai, então, a ideia é que ele vai ou pegar esta linha ou vai pegar esta segunda linha. Aí tem um algoritmo em que ele vai determinar o tamanho aproximado, tá? E esta aqui é o retorno que ele vai, o valor de retorno. Repara, agora tudo é Python 3, tá? Não tem mais Python 2. Então repara aqui, essas chaves aqui, e este ponto format, é o novo modo de formatar strings em Python. O que acontece é que este par de chaves aqui corresponde ao este size, e este que é o primeiro parâmetro, 0, este 0 aqui, o 1 vai ser o suffix, tá, que fica lá. Ok? O size deve ser provavelmente ser um float, e o suffix deve ser um string, que é daquele arquivo constante. E mais uma vez nós temos aqui value error, quando o número é grande demais. É uma exceção aqui. Então aqui nós temos exemplo de uso, o que acontece então com size 4000 e false, ele vai dar esta resposta aqui, esta resposta aqui. Aqui você está trocando os valores sem dizer qual que é o parâmetro, ele não permite isso não. E ele também não permite esta construção que você usa aqui, um parâmetro e no segundo parte não usa não. Tá? Aqui é uma coisa que você tem que saber, que é o seguinte, se você, às vezes você vai precisar importar pacotes. Tá? E esses pacotes, por exemplo, que é o sys, ele fala algumas coisas sobre como que é o sistema de Python funcionando. E se você faz import sys e syspath, ele vai te mostrar qual que é os possíveis caminhos que o caminho é uma lista de diretórios que ele vai usar para procurar determinados arquivos, tá certo? E inclusive existe aqui o método insert, em que você consegue inserir um diretório naquela lista. Ok? Tudo é um objeto. Esse é um ponto que o livro está falando. Tudo em Python é objeto. Tá? Então, isso quer dizer, por exemplo, que se você pega lá, essa aqui você colocou no seu pacote. Tá? O pacote chama human size. E lá tem a sua função approximate size, que tem aquele docstring que você definiu. Olha, se você fez isso quer dizer que esta função approximate size
é um objeto, foi criado, então ele deve ter um docstring, então se você vai imprimir ele, você vai ver o docstring que você definiu. Tá certo? Tá? E este todo aqui é todo aquele docstring que você definiu. Uma coisa que a gente vai ver amanhã é que funções, então, uma função que você define é um objeto. Isso faz que você consiga repassar uma função como parâmetro para outra função. Tá? Que, olha, em C isso é possível, mas de uma forma, tem que fazer pontadores às funções. Eu já mexi com isso, é muito legal, é muito sujo, sabe? Fica bem confuso. E você erra um pontinho, aí o seu programa vai para o espaço. Tá? Vantagem aqui no Python é que você consegue fazer essas coisas e fica um pouco mais limpo. Então, tudo é um objeto. Então, você pode perguntar o que é um objeto. Aí o livro fala, olha, a definição é um pouco mais liberal. Alguns objetos não têm atributos, nem têm métodos, mas sempre poderiam ter. Tá? Nem sempre os objetos permitem uma subclasse, tá? Mas todos podem ser atribuídos a uma variável ou ser passado a uma função. Eu já falei isso. Ou seja, functions are objects, classes are objects, and if it's class, instances are objects. Tudo tem um objeto, e isso dá muito poder. Que isso permite que dentro da sua linguagem de programação, você consegue descobrir qual que é o tipo de determinado objeto, ou qual que é a instância, de qual classe que ele é proveniente. Tá? Tratamento de exceções. Então, para quem é do Java, já conhece exceções. Para quem é do C, é um novo conceito. No C original, não existia conceito de exceção. Tá? Mas então, é um conceito importante porque ele permite de fazer um código bem limpo. Ele permite que uma função que você está criando realmente vai retornar o valor que você quer. E existe um outro fluxo dentro do seu programa, dentro da sua linguagem de programação, que lida com as exceções. No C convencional, isso era impensável. Tá? Então, em Python, como que funciona? Olha, se você... Existem exceções pré-definidas, aí se você quer levantar, criar uma exceção, você usa aqui o raise, ou a exceção que você quer, e aqui você consegue colocar seu texto, entre aspas. Tá? Bom, neste programa, neste exemplo, tinha um trecho para lidar com essas exceções. Não foi? Não, tem não. Mas a ideia é que se o programa opta para tratar uma exceção, você vai ter que colocar isso no try até aqui é o trecho do seu programa, tá? E como a palavra except, você vai tentar capturar e tratar uma determinada exceção. Tá claro? Então, o que acontece é esta função approximate size, ele cria exceções. Então, se eu quero tratar essa exceção, eu faço um try, aí tem um trecho de código que poderia criar essa exceção, e se isso acontece, vou pegar essa exceção aqui como este except, e aí eu vou fazer uma coisa inteligente. Aí isso depende do contexto. Tá? Esse é o padrão, inclusive, de outras linguagens de programação, inclusive Java. Tá? Agora, se você não trata de uma exceção, olha, seu programa vai dar pau, vai parar, tá? E ele vai imprimir, está errado aqui, vai imprimir o traceback da função para você saber mais ou menos onde que isso vai acontecer. Então, os tipos de dados principais do Python são os booleans, os numbers,
strings, que eu não vou fazer agora, mas eu vou fazer amanhã, bytes e bytes arrays, também amanhã, listas duplas, sets e dicionários, tá? Essas já viram, vou repetir rapidinho, essas listas aqui, a gente vai mais devagar. Lá, na minha opinião, tem a grande valor agregado do Python em comparação com outras linguagens, tá? Então, o type de 1 é um int, 1 mais 1 é 2, aqui é 1 mais 1.0 dá 2.0, isso vai te dar um float, tá? Uma vez que você usa um float, fica um float, a não ser que você faça a conversão explícita para voltar ao int, tá? Então, aqui tem algumas funções que fazem uma conversão de um lado para o outro. Aqui, de novo, a questão de divisão, tá? Repara, esta divisão aqui, que dá menos 6, ele não dá 6. Frações, para isso você precisa importar o pacote fractions, mas a vantagem, neste caso, se quiser, ele tem uma precisão ilimitada, tá? Infinita, vamos dizer assim. Para fazer trigonometria, você precisa importar, eu falo isso, o marg.π vai te dar o valor de π, aqui para calcular o seno, tangos, essas funções. Esta aqui é uma função, esta é uma função que vai, aqui está anything, ele pode ser string, pode ser número, pode ser qualquer coisa. E aí ele simplesmente vai interpretar isso como true ou false, e dependendo disso vai imprimir o valor, tá? Bom, 1 é true, menos 1 é true, 0 é falso, tá? Então, ele faz mais ou menos o que você espera. Tudo que é 0 ele vai interpretar como falso, tudo que não é igual a 0 ele vai deixar como true, como verdadeiro, tá? Agora a gente vai falar de listas, tá bom? Aí as coisas vão ser um pouquinho diferentes. Uma lista é uma sequência de objetos ordenados, tá? É uma sequência que não tem, bom, ele tem um tamanho, mas é flexível o tamanho, tá certo? Então aqui a lista, aqui é uma lista de strings, tá? Este M. Pilgrim é o autor do livro, tá? Mark Pilgrim, só para você entender. Tá? Então, aqui são strings. Então, se você uma lista usa colchetes, são colchetes, né? Usa colchetes aqui, tá? E se você define e você vai imprimir, ele responde. Então, o Python também ele é elegante, a forma de definir e a forma do interpretador responder é exatamente idêntico, está certo? A representação de uma lista, da forma que você define e da forma que o interpretador mostra para você é idêntico. Então, aqui uma lista é de novo, tá? Uma lista começa com 0, não começa com 1. Então, se você vai ter elemento 0, ele vai te dar o string A, tá? Se vai ter o número 4, ele vai dar example, o string example. Beleza? Agora, o que é esta menos 1? O que tem a ver? Olha, na verdade, é subentendido aqui que ele vai contar do final. Tá certo? Mas ele faz a seguinte lógica, que este listo ele tem 5 elementos, tá? E se você tem aqui menos 1, o que você tem que interpretar isso como o tamanho 5 menos 1. Tá? Então, aqui, menos 1, na verdade, é 5 menos 1. 5 menos 1 é 4. Então, ele vai mostrar o quarto elemento da lista, que é o exemplo. Tá? Então, é assim que funciona esta menos. Então, por isso, o menos 3
Tá? É 1, 2, 3, é esta em Pilgrim. Ok?